22. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. Acompanhemos em nome de Jesus. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Bendito, eterno e glorioso Senhor. Meu Deus, nesta manhã nos encontramos aqui para adorar o Teu nome, para prestar culto a Ti, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Senhor, fale conosco nesta manhã, meu Deus. Usa-nos para o Teu louvor, para a Tua glória. Meu Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre cada coração, sobre cada vida, para que possamos entender o Teu querer, a Tua vontade, e Te adorar com inteligência, com conhecimento, Senhor, Te adorar como Tu requer, meu Deus eterno. Pai glorioso, Pai eterno, eu peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Assentar, irmãos. Cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são bem-vindos à casa de Deus. Conforme já foi falado, é um período de feriado, por isso muitas pessoas estão viajando, né? Outros viajaram para cá, e nós louvamos a Deus pelas vossas vidas. Agradecemos a todos. Quero agradecer em especial ao diácono Nilo, que está conosco. O diácono Nilo congrega na primeira igreja de Cascavel e hoje nos dá essa honra, esta alegria de tê-lo congregando aqui conosco. E outros irmãos que certamente são de outros lugares ou congregam em outras igrejas e nos dão a alegria de suas presenças. São todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Hoje nós estudamos na lição bíblica sobre a vida de Sansão, ou uma parte da vida de Sansão, e o tema da lição era flertando com o pecado. Agora é o período chamado carnaval, e muito fácil de flertar com o pecado. Portanto, conclamamos a todos, jovens, crianças, velhos, avós, né, Ozia, a não flertar com o pecado, né? Quando você ligar a televisão, certamente o que mais vai passar é carnaval. E carnaval é festa da carne, da carnalidade, né? Vem lá das origens mais distantes, né? De Bacon, né? Dos bacanais, né? Que é festa da carne, né? Alguns dizem, no carnaval vale tudo. Mais ou menos o estilo de Sansão, né? Vale tudo. Então, aproveitemos para deixar, já estudamos a lição, né? Para fazer outras coisas mais importantes e não flertar com o pecado, né? Não pense que você é forte, que você vai olhar os desfiles e não tem nada, porque lá na sua cabecinha, lá no seu cérebro, aquelas imagens ficam gravadas e não é bom. Não é bom para o cristão, para o Filho de Deus. Falando sobre o tema, né, até flertando com o pecado, a vida de Sansão, até só lembrando, há um livro escrito por um pastor da nossa igreja, pastor Abimael Canto Melo, chamado Brincando de Pecar. E ele conta a história de Sansão, muito mais ampla, né, vamos dizer assim, de que a lição, porque a lição é um pequeno resumo, mas você poderá ler, e é muito maravilhoso o livro escrito por ele, Brincando de Pecar. Irmãos, conforme a diaconisa Suzy falou, neste mês, a igreja, dentro dos seus propósitos, estabeleceu que em todas as nossas igrejas adventistas da promessa, estarão sendo ministradas mensagens concernentes ao tema Vinde e adoremos, o que Jesus espera daqueles que vêm adorá-lo. Portanto, nós estamos iniciando hoje com esse tema,
e ele vai se estender durante todo o mês de março. São 5 mensagens, 4 para serem transmitidas, pregadas nos sábados subsequentes, de hoje até o 4º sábado, e a 5ª para ser pregada no último domingo do mês de março. E nós estamos então dando início com o tema Vinde e Adoremos, hoje falando sobre o tema Adore com Entendimento. Por isso que nós lemos esta passagem de Jesus dialogando com a mulher samaritana. E nesse verso 22, a Suzy leu do verso 20 ao 24, mas nesse verso 22, nós encontramos Jesus dirigindo-se à mulher e dizendo: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A adoração, ela deve ser espiritual, mas também deve ser racional. Ou seja, eu devo conhecer o que adoro, e nem sempre é isso que acontece. Tem uma frase que alguém já disse no passado, que é a seguinte: todos neste mundo adoram alguma coisa. Do mais religioso ao mais cético, aquele que se diz que não acredita em nada, mas todos reverenciam alguma entidade superior, a ponto de construir uma vida em volta dessa entidade superior. Uns adoram o dinheiro, vivem em função do dinheiro. Outros adoram algum ídolo, um ídolo na música, nos esportes, ou algum outro tipo de ídolo. O salmista, nos Salmos 20, parafraseando, mudando um pouquinho o que diz o salmista, ele diria assim: uns adoram carros e outros cavalos. Isso é uma grande verdade. Aos que adoram carros como nós conhecemos hoje, para eles tudo gira em torno do carro. Tem os que têm os clubes, clube do Opala, clube do Chevette, e vivem em função disso. Então o salmista, ele diz, na verdade o versículo lá diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Mas trazendo para o nosso tema, adorar com entendimento, podemos dizer também que uns não só confiam, mas adoram carros e cavalos. Há, além desses, que adoram o dinheiro, a riqueza, os ídolos, os carros, enfim, o sexo, as festas, as noitadas, há também os que adoram e professam adorar a Deus. Porém, nem todos que fazem tal afirmação o adoram com entendimento, porque muitos que dizem que adoram a Deus, mas o adoram de qualquer maneira, sem conhecimento necessário a respeito da adoração e sem o conhecimento de Deus. Então há também os que adoram a Deus, professam que adoram a Deus, mas não o fazem com entendimento, com inteligência, não o fazem com conhecimento. E é justamente destes, ou neste exemplo, que se inclui os samaritanos, que Jesus fala aqui. É esse microfone que está dando interferência mesmo. Então aqui, quando Jesus fala sobre isso, ele fala com os samaritanos, e dentro daquilo que estamos abordando hoje, os samaritanos são um exemplo daqueles que adoram a Deus, afirmam que adoram a Deus, ou que adoravam a Deus, mas não o adoravam com entendimento. E a vontade de Cristo é que os seus adoradores saibam verdadeiramente a quem e como deve adorar a Ele. Com base no diálogo com essa mulher, é que nós discorreremos então sobre esse assunto,
abordando 3 aspectos ou 3 lições significativas sobre a adoração. E a primeira é: para adorar com entendimento, conheça o destinatário da adoração. Você, na verdade, aqui poucos, outros, quase ninguém mais escreve cartas, né? Mas quando se escreviam cartas, né, até os anos 80, anos 90, né, você já escreveu alguma carta a algum desconhecido? Dificilmente alguém escrevia, né? Você escrevia para os conhecidos, para as pessoas que você sabia quem era. Por isso você remetia a carta a um destinatário específico e você sabia a respeito daquela pessoa. Irmãos, falando sobre adoração, a adoração segundo o coração de Deus, ela tem que ser inteligente. Ao criar o ser humano segundo a sua imagem e semelhança, Deus deu a capacidade de adorar de modo consciente. Nós temos consciência daquilo que estamos fazendo. Não somos como os animais irracionais, nós somos racionais. Por isso, nós temos consciência da forma ou daquilo que estamos adorando. Se o fazemos de forma errada, mas não é porque não temos consciência. Portanto, adorar o que não se conhece é, no mínimo, uma atitude insensata e incoerente. Deus não se agrada de tal atitude. Por isso foi que Jesus, dirigindo aquela mulher, diz assim: vós adorais o que não conheceis. As palavras de Jesus parecem duras àquela mulher. Ele olha para ela, ele vai pedir água, e ela trava um diálogo, e ele diz àquela mulher: vós adorais o que não conheceis. Irmãos, ele afirmou literalmente àquela mulher que a adoração dela e dos demais samaritanos era incompleta, havia algo de errado com ela. Jesus está dizendo isto. Os samaritanos, eles adoravam a pessoa certa. A pessoa que eles adoravam era Deus. A pessoa era certa, mas o modo como eles adoravam era errado. E é isso que Jesus está dizendo àquela mulher. Sem dúvida, Deus é o único que deve receber a adoração dos seus filhos. E por certo, os samaritanos sabiam disso, já que eles criam num único Deus. Eles eram monoteístas, acreditavam somente em um Deus. E o Deus que eles acreditavam era o Senhor, Criador e mantenedor do universo. Deus fazia parte do credo ou da crença dos samaritanos. Porque Deus merece exclusividade de nós também. Nós não podemos ter o nosso coração dividido. Somente Deus deve ser adorado. Nós não podemos adorar outros deuses. O próprio Jesus diz que é incompatível, que não é possível adorar Deus, por exemplo, e a Mamon, que era o Deus das riquezas. Os dois são incompatíveis. Você não consegue adorar os dois ao mesmo tempo. E este é também o primeiro dos 10 mandamentos. O que diz o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. E quando a pessoa passa a valorizar algo, passa a adorar, ele está fazendo daquilo um Deus. E é isso que o Senhor contesta aqui e protesta. Jesus estava afirmando àquela mulher que o objeto da adoração, tanto dela como dos demais da sua nação, era impessoal. Ou seja, Jesus estava dizendo que o que eles adoravam não estava bem entendido na cabeça deles. Era um tanto vago. Era uma coisa talvez casual, ou então de tal forma que aquilo já estava como uma liturgia, como um costume. Então eles tinham que adorar a Deus. Mas às vezes nem se davam conta da pessoa que eles estavam adorando. Nem se davam conta às vezes daquilo que estavam fazendo. Era uma coisa mecânica, como muitas vezes acontece conosco. Às vezes vamos à igreja,
nos ajoelhamos diante de Deus, mas de forma mecânica. Os nossos pensamentos estão distantes. E era isto que Jesus estava dizendo àquela mulher: ora, a adoração de vocês é de tal forma assim, pessoal, pouco compreendida, é vago, vocês não estão entendendo. Vocês não conhecem de verdade aquele que é digno da adoração. E não existe, irmãos, uma adoração genuína baseada na ignorância ou naquilo que você não conhece. Para adorar alguma coisa, você precisa conhecer esse algo. Deus quer ser conhecido dos seus adoradores. Ele quer que todos saibam que Ele é espiritual em sua essência, que não é uma divindade de pedra ou de madeira, nem uma montanha divina como os samaritanos faziam, mas Deus quer nos dizer nesta manhã que Ele deve ser adorado pessoalmente. Ele é um ser divino, Ele é espírito, Ele pode ser tocado, Ele pode ser sentido, Ele deve ser compreendido. Deus deve ser conhecido dos seus adoradores, porque Deus quer que nós o conheçamos. Deus, irmãos, é um ser pessoal. Embora incorpóreo, né, não existe corpo, mas Deus é um ser pessoal e independente. Deus não se limita a um templo construído por mãos humanas, porque Deus é espírito. Os samaritanos, eles adoravam a Deus somente em um lugar, numa montanha, para eles uma montanha divina. É como se fosse uma montanha sagrada. Era no Monte Gerizim o lugar de se adorar a Deus para eles. Lá no passado, Moisés profere as bênçãos e as maldições. E as maldições eram sobre o Monte Ebal e as bênçãos sobre o Monte Gerizim. E agora os samaritanos tomaram aquilo como lugar da adoração. Por isso que o autor diz aqui que Deus é espiritual em sua essência, não é uma divindade de pedra ou madeira, nem uma montanha divina, ou seja, não é o Monte Gerizim, aquilo não é Deus, aquilo é apenas uma criação do Senhor. Mas como é possível conhecer a Deus? Você pode conhecer a Deus? Não somente, irmãos, é possível, como é preciso que nós o conheçamos. O próprio Deus se revela à humanidade por meio de seu Filho Jesus Cristo e por meio da sua palavra. Com base na palavra de Deus, nós podemos conhecer coisas verdadeiras sobre Deus. Tudo que as Escrituras dizem a respeito de Deus é verdadeiro. Por isso, além de conhecer o Senhor, nós devemos glorificá-lo e gloriar-se nele, não por nossas obras, não por nossas riquezas, pelo nosso poder, mas pelo poder, pela riqueza, pela glória que há em Deus. Deus não pode ser conhecido de modo pleno por nós, porque nem tudo nós vamos conhecer sobre Deus. A Bíblia diz que sua grandeza é insondável. Salmo 145, versículo 3. Mas nós podemos conhecer a Deus na medida que a sua revelação nos permite. E isto é um privilégio. Conhecer Deus na medida que a revelação dele nos permite. Existem alguns deuses do mundo, talvez hoje não tanto adorados, mas que já foram adorados no passado, principalmente dentro da cultura grega, né, os chamados helenistas, enfim, que eles tinham seus deuses. E nós mais ou menos sabemos alguma coisa, Apolo, Zeus, né, Afrodite, enfim, alguns nomes. Mas nós não conhecemos, até porque não nos aprofundamos saber sobre esses deuses, porque não nos interessam. Mas existem pessoas que estudam, que fazem tese, dissertação de mestrado, ou fazem uma monografia, numa especialização exclusiva sobre esses deuses, sobre algum deles, e se aprofunda.
E à medida que estuda, vai conhecendo quem era aquele Deus. Isso não é, nem Deus é, porque é um Deus com letra minúscula. Essas pessoas estudam para saber o comportamento daqueles que o adoravam, como que se comportava, a mitologia em torno desses deuses. Mas nós temos um Deus verdadeiro, um Deus com letra maiúscula, o Deus criador e mantenedor do universo. Não é Deus de pedra, não é Deus vingativo, é Deus Senhor de todas as coisas, Senhor de toda a história. E esse Deus deve ser adorado, e nós precisamos conhecê-lo. Se não pudermos conhecê-lo em toda a sua essência, como não é possível de fato, mas a palavra de Deus é farta em nos mostrar quem é esse Deus, quem é o Senhor. E é isso, irmãos, que nós precisamos conhecer. Nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós podemos e falamos com Deus em oração. E Ele fala conosco através da sua palavra. Nós temos comunhão com Ele na sua presença. Nós entoamos seus louvores e temos consciência de que Ele habita pessoalmente no meio de nós e dentro de nós para nos abençoar. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós em espírito. Que privilégio é conhecer, sentir e andar com esse Deus poderoso. Ao fazermos isso, nós podemos afirmar, como disse Jesus, nós adoramos o que conhecemos. Jesus olha para aquela mulher de Samaria, e ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós, porém, adoramos o que conhecemos. Você pode afirmar isso, como disse Jesus. Você pode dizer: eu adoro o que conheço, eu tenho intimidade com meu Deus, eu sei quem é Ele, eu creio, eu louvo, eu adoro como Ele é digno. Para adorar com entendimento, meus irmãos, nós precisamos conhecer o destinatário da nossa adoração. Você precisa saber quem é que você está adorando. Muitos adoram sem conhecer, mas nós precisamos conhecer. Precisamos saber quem é o objeto da nossa adoração. Precisamos conhecer a Deus. A segunda lição que nós podemos tirar desse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana é que, para adorar com entendimento, nós precisamos conhecer o manual da adoração. A adoração dos samaritanos, ela era considerada falha por causa da ignorância deles a respeito da pessoa de Deus. Jesus diz que eles adoravam o que não conheciam. E isso acontecia também por outro motivo, porque os samaritanos haviam rejeitado os livros poéticos e proféticos do Antigo Testamento. Só para contextualizar a respeito desse assunto, os samaritanos também eram do povo de Israel. Mas eles não tinham aceitado a Bíblia por completa, ou seja, as escrituras sagradas por completa, como tinha naquele tempo. Quando Jesus está dialogando com essa mulher, só existia o Antigo Testamento. Ainda não havia nenhum escrito a respeito do Novo Testamento. E o Antigo Testamento, ele tinha algumas divisões. Os 5 primeiros livros, considerado o Pentateuco, que são os livros ditos que foram escritos por Moisés, narram desde a criação do mundo até a entrada do povo na Terra Prometida, ou até a aproximação, até a chegada ali às margens da Terra Prometida. São nesses livros que estão escritos as histórias de Adão, de Abel, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, José, toda a história dos judeus ou dos hebreus. E vai chegar até a caminhada deles pelo deserto, até a entrada à Terra Prometida, praticamente até a entrada. Nesses livros estão escritas todas aquelas leis
desde a lei moral, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais que disciplinavam o culto em Israel, as leis civis que mostravam a eles como que eles tinham que conviver em sociedade. Mas depois desses livros, vieram outros livros, livros escritos sobre a história de Israel, livros de cânticos, livros de história de um determinado personagem bíblico, livros proféticos, chamados profetas menores, profetas maiores. É um conjunto hoje conhecido como 39 livros. Mas os samaritanos só aceitavam os 5 primeiros. Ou seja, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles rejeitavam os demais livros. Por isso eles não conheciam verdadeiramente a Deus. Porque eles conheciam uma parte, um pouco sobre a história, mas não conheciam os salmos ou não valorizavam os salmos, não conheciam os profetas. Por isso Jesus diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. E por várias vezes Jesus citou e até leu o livro dos profetas e os salmos. Irmãos, trazendo para os nossos dias, existe muita gente que não aceita também parte da Bíblia. Aceita somente o Novo Testamento, rejeita o Antigo Testamento, não leia o Antigo Testamento. E isto é um grave erro, pois o Novo Testamento, ele complementa o Antigo Testamento. Ambos foram inspirados por Deus. Ninguém o escreveu de vontade própria, mas homens foram inspirados por Deus para escrever as histórias, os cânticos e as profecias que nela contém. Portanto, para adorar a Deus com inteligência, com entendimento, você precisa conhecer o manual. Líderes de outras religiões não cristãs, quando são reverenciados, têm os seus rituais, têm as suas formas, até palavras ou mantras, enfim, que são ditos. Tem toda uma forma e tem um manual para que eles conheçam e saibam, para que, como diz na linguagem jovem, não paguem mico diante daquela autoridade ou daquela divindade. Deus também tem o seu manual da forma correta e digna de ser adorado. Quando nós não aceitamos as Escrituras por completa, nós arriscamos-nos a adorar de modo equivocado, como fizeram os samaritanos. No versículo 20 do capítulo 4, a mulher samaritana falando com Jesus diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus estava no Monte Gerizim. Ou a referência que eles faziam naquele momento era sobre o Monte Gerizim, porque para os samaritanos era lá no Monte Gerizim o lugar da adoração. Por isso aquela mulher disse: nossos pais, nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque os samaritanos acreditavam que era no Monte Gerizim o lugar de adoração. Todos deviam dirigir-se ao Monte Gerizim para adorar a Deus. Os judeus diziam: não é no Monte Gerizim. O lugar, o centro da adoração de Deus é em Jerusalém. É para lá que as nações devem se dirigir para reverenciar e adorar o Deus eterno. Como eu disse, os samaritanos aceitavam somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E mesmo assim, os samaritanos tinham uma versão específica do Pentateuco. E nessa versão específica tinha cerca de 6.000 diferenças, né?
6.000 passagens diferentes em relação ao Pentateuco que os judeus tinham em suas mãos. Eles tinham uma outra versão, vamos dizer assim. A maior parte das diferenças não era significativa. Era apenas uma palavra, alguma coisa assim. Mas havia algumas pequenas sutilezas que faziam diferença. Uma delas era essa, que num determinado versículo, os samaritanos colocaram que o lugar da adoração era no Monte Gerizim. Por isso eles diziam, é lá no Monte Gerizim que nós devemos adorar. É como se nós disséssemos assim, olha, aqui na igreja é o local da adoração. Então, quando você quisesse adorar a Deus, você teria que vir à igreja, porque aqui é o local da adoração. Os judeus diziam, não, o local não é o Monte Gerizim. O local da adoração é Jerusalém. Os samaritanos, eles erraram muito em observar somente o Pentateuco, somente aquela parte da Escritura Sagrada, pois os demais livros que não eram aceitos por eles, mas também foram inspirados por Deus. Rejeitar esses livros é o mesmo que rejeitar a inspiração divina. É como se você estivesse rejeitando a Deus, pois Deus inspirou todos esses livros, e agora você não aceitar é rejeitar os mesmos. O próprio Jesus utilizou-se desses ensinos, de outros livros, como do profeta Isaías, como de Salmos, e de outros profetas, em sua passagem aqui pela terra. A ignorância bíblica fez com que os samaritanos tivessem um conceito errado e superficial a respeito de Deus, da adoração a Ele e do Messias que havia chegado. Os samaritanos, inclusive, eles acreditavam que Moisés haveria de voltar para libertá-los. Eu não sei se eles acreditavam que Moisés iria ressuscitar ou que Moisés iria se reencarnar. E a reencarnação, ela não é de Deus, porque não existe. Ela é uma invenção do inimigo. Por isso, Jesus até diz assim, a salvação vem dos judeus, porque os samaritanos imaginavam um Moisés reencarnado, e isso Deus não aceitava. Mesmo porque quem haveria de restaurar Israel era Jesus e não Moisés. É lógico que os samaritanos imaginavam uma restauração política, não uma restauração espiritual. E Jesus veio para restaurar aquela nação espiritualmente falando, resgatá-la do pecado, tirar das garras do inimigo, pois eles estavam submersos não apenas politicamente, mas também religiosamente, debaixo do erro, do pecado, debaixo do conformismo. Portanto, diante disso que nós falamos, nós temos que ter o cuidado também de não menosprezar o manual de adoração que é a Bíblia Sagrada. Se nós não conhecermos ou não aceitarmos o que diz as Escrituras Sagradas, nós estaremos fadados a cair nos laços do engano, como caíram os samaritanos. Sem entendimento, nós adoramos de forma incorreta, nós não adoramos de forma correta. Você precisa conhecer para adorar de forma correta. Como você vai falar com Deus, vai adorá-lo, se você não o conhece? É vontade de Deus que a pregação seja bíblica, que a letra dos louvores entoados por nós sejam bíblicas, que os adoradores sejam bíblicos, que a igreja tenha respeito pela Bíblia, que todo o conteúdo do culto esteja respaldado na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o manual, para quando virmos adorar a Deus, quando virmos cantar, quando virmos tocar, quando virmos falar da palavra de Deus, não falemos aquilo que contraria as Escrituras Sagradas. É possível que você já tenha ouvido hinos que contrariam o que a Bíblia diz. E por que eles contrariam? Porque o poeta que o escreveu
desconhecia o manual sagrado, porque se ele conhecesse, não escreveria uma coisa que Deus diz diferente. Portanto, a adoração a Deus deve ser com entendimento, com conhecimento. Você que é um instrumentista, estude as partituras, as cifras, mas não deixe de estudar a Bíblia Sagrada. Você que canta, aprimore o seu talento vocal, mas sem menosprezar a Bíblia Sagrada, porque ela está acima de todas estas coisas. Você que não lida com música, mas que também é um adorador, faça da leitura bíblica um hábito em todos os dias da sua vida, porque se nós quisermos conhecer o jeito certo de adorar, bem como ser a quem devemos adorar, nós devemos recorrer à Escritura Sagrada e ela nos orientará da forma correta, da melhor maneira. Para adorar com entendimento, meus irmãos, nós devemos conhecer o manual da adoração. E isto foi o que Jesus disse naquele diálogo com a mulher samaritana, que ela devia conhecer, diz: vós adorais o que não conheceis. E a terceira atitude que nós devemos ter é que, para adorar com entendimento, nós precisamos conhecer a essência da adoração. Além de não adorarem corretamente, por não conhecerem a pessoa de Deus, nem as escrituras completas do Antigo Testamento, os samaritanos eram ignorantes também quanto à essência da adoração. Na visão dos samaritanos e dos judeus, a essência da adoração estava onde? No lugar físico. Para os samaritanos, o Monte Gerizim era o lugar da adoração. Enquanto os judeus defendiam que era em Jerusalém que Deus devia ser adorado. Tinham essa rivalidade, essa briga entre eles. Uns diziam: Deus tem que ser adorado no Monte Gerizim. Outros diziam: não, a adoração a Deus tem que ser lá em Jerusalém. Mas nós não nos enganemos, meu irmão. A adoração bíblica, ela não se limita a uma liturgia de culto, a um templo físico. Em outras palavras, é inútil estarmos no templo nos dias combinados, participarmos dos ritos do culto, enquanto a nossa vida estiver fora do centro da vontade de Deus. Por isso Jesus disse àquela mulher: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Os samaritanos e os judeus não sabiam o que isso significava, eram ignorantes a respeito da essência da adoração. Faltava a eles o conhecimento a respeito desse assunto, pois até então eles imaginavam que o local era o que determinava a verdadeira adoração. E Jesus está dizendo aqui que a questão não estava no local, estava na forma como se adoravam, ou seja, na essência. Não era em Gerizim, não era em Jerusalém. Jesus disse: a hora vem, mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde está, você deve adorar a Deus constantemente. Não importa se você está no seu trabalho, se você está na escola, se está no ônibus, se está se divertindo, se está passeando, Deus deve ser adorado em todo instante, através dos seus atos, através da sua atitude. Vir ao templo, ajoelhar-se diante de Deus, derramar lágrimas diante do Senhor, cantar de peito aberto, mas depois, quando sair para fora, fazer tudo diferente, não é a adoração que Deus espera. Deus espera uma adoração de coração, de alma, por completo.
Você não é duas pessoas. Religião ou igreja não é uma capa que no sábado de manhã você coloca, vem para a igreja, quando chega em casa tira e dependura num cabide. Pronto, já cumpri com a minha obrigação. Não. Deus é digno de ser adorado todos os dias. E isso não é um fardo para o verdadeiro adorador. Isto é um privilégio, é um prazer. Porque você não vai fazer de forma forçada, você vai fazer de forma natural, com as suas atitudes, com o seu modo de viver, nos seus negócios, na sua vida, nas suas conversas, no seu modo de falar, no seu modo de vestir-se, no seu comportamento. E é isso que Jesus está dizendo àquela mulher. A palavra adoração é uma tradução do termo grego, chamado proskuneo, que é composto de duas palavras, pros, que significa para, e kuneo, que significa beijar. Traduzindo literalmente, a palavra pode significar beijar a mão ou o piso diante de alguém. Shedd, um escritor, diz assim, que entre os gregos, beijar a terra ou a imagem em sinal de adoração acompanhava o ato de prostrar-se ao chão. Por isso, quando Jesus introduz uma palavra que também significa beijo, ele está ensinando que a verdadeira adoração tem a ver com a aproximação, com o contato, e beijo denota isso. Na adoração, a intimidade com o Criador é relevante. Além de Senhor, Ele é nosso amigo, e amigos conversam e têm intimidade. A adoração é isso, meus irmãos. É aproximar-se de Deus, é estar perto do Senhor, é conversar intimamente com Ele, é falar das suas alegrias, é falar das suas frustrações, é dizer ao Senhor sobre as coisas mais íntimas da sua vida. Era assim que Enoque andava com o Senhor. A Bíblia diz que Enoque conversava com Deus, Enoque falava com Deus, caminhava com Deus, e Deus era tão amigo, tão íntimo, tão chegado de Enoque, que um dia Deus olhou para Enoque e disse: não é justo que Enoque prove a morte, eu vou transladar, porque Deus assim o entendeu, que Enoque era digno de ser trasladado, ou seja, levado daqui para ele, sem provar a morte. Adoração é isso. Eu não estou dizendo que você vai ser transladado, não é isso, mas eu estou dizendo que a adoração é isso, é ter intimidade com Deus, é conversar com um amigo, é falar com Deus como amigo, porque Deus é nosso amigo, ainda que alguns veem Deus como um severo, um ser severo, castigador. Não, pelo contrário, Deus é amor. Deus é amor, meu irmão. Deus é amigo. Deus deseja ser íntimo de nós. Deus espera que você se aproxime dEle, converse com Ele, conte as suas mágoas, as suas frustrações, os seus problemas, conte a Ele as suas alegrias, que você compartilhe com Ele as suas alegrias, principalmente nesse tempo que os jovens gostam tanto de compartilhar, não é isto? Compartilham frases, compartilham fotos, compartilham momentos. Quem melhor para nós compartilharmos os nossos momentos, senão a pessoa de Deus? Tem gente que compartilha a sua intimidade de forma errada, com pessoas que não são confiáveis, jogam nas redes sociais e depois se vêem em apuros. Mas com Deus não tem problema. Deus não é fofoqueiro. Deus não trata você com leviandade. Deus te trata com sinceridade e com amor. Por isso, compartilhe com Ele os seus momentos. Isso é verdadeira adoração. Amigos de verdade, conversam sobre os seus problemas, sobre as suas intimidades. Adorar é você abaixar-se, dobrar, prostrar-se literalmente ou simbolicamente e fazer uma reverência a alguém superior. Talvez você já tenha reverenciado uma autoridade importante,
ou de forma simbólica, se prostrado, né, diante de um jogador tão importante do seu time, um ídolo. Mas você precisa fazer isso a alguém superior a você, que é Deus, o Senhor. Adorar é o gesto de alguém que se curva diante de uma pessoa. E este gesto traduz o ato de reconhecer a sua insuficiência de adorador e a superioridade do ser o objeto adorado, colocando-se à sua inteira disposição. Portanto, a adoração exige entrega, entregar-se a Deus. E é isso que nós pregamos e fazemos, né? Sempre pregamos para a pessoa aceitar Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo é entregar-se a Ele, é passar a ser um verdadeiro adorador. Reconhecer que Deus é superior, que você está abaixo dEle e que Ele deve ser reverenciado, Ele deve ser adorado. Essa entrega não se limita a um momento emocionante do culto, mas se estende à rotina diária da sua vida. Uma das implicações desse conceito de adoração é que ele se aplica à sua vida toda. Por isso a Bíblia diz: em tudo o que fizermos, seja comendo ou bebendo, ou fazendo outra qualquer coisa, devemos fazê-lo para quê? Para glorificar o Senhor. Em tudo, meu irmão, em toda a sua vida, deve ser para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado. A Bíblia diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou as vossas obras, né? Para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Não é para a sua glória. Quando nós o fazemos, é para que o nome de Deus seja glorificado. É porque Deus sabe que aquilo é o melhor para nós, é o melhor para a sociedade. Quando nós agimos com respeito ao nosso semelhante, quando nós agimos com integridade nos nossos negócios, quando nós agimos com amor, o nome de Deus é glorificado e todos saem ganhando, ninguém sai perdendo. Na adoração a Deus, no comportamento que nós fazemos como verdadeiros adoradores, não há um que ganha e outro que perde. Há uma verdadeira negociação ganha-ganha. Os dois lados ganham. Todos são beneficiados. Por isso, a Bíblia diz: tudo quanto você fizer, seja comendo, bebendo, podemos aumentar, passeando, divertindo, cantando, tocando, seja para glorificar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esta palavra certamente nos ensinou muito nesta manhã. Nós devemos adorar a Deus, mas com entendimento. Nós precisamos adorar a Deus conhecendo o Deus a quem nós adoramos. Paulo, ele expressou esse desejo quando ele escreveu aos Colossenses, dizendo que eles crescessem na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de Bereia eram irmãos mais nobres que os de Tessalônica, diz a Bíblia Sagrada, se não me engano, de Tessalônica, pois diz que esses não só ouviram as palavras, mas recorriam às Escrituras para ver se o que Paulo estava dizendo era realmente o que estava na Escritura. É isso que você precisa fazer. Quando alguém diz a respeito de Deus, conferir com a Escritura Sagrada, conhecer a palavra de Deus. Ela é o verdadeiro manual do adorador. O adorador precisa saber que Deus é grandioso, Deus não tem limites, que Ele é único, que Deus é singular e que Ele é digno de ser louvado. Como salmista, nós devemos pedir: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. No Salmos 25, verso 14, está escrito que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Irmãos, se nós quisermos adorar com entendimento, nós não podemos menosprezar
a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus. Quando isso não é levado a sério, acontecem aberrações e não adoração no culto. A ignorância bíblica produz ignorância de adoradores. Portanto, sejamos adoradores firmados na palavra de Deus. Se quisermos adorar com entendimento, atentemos para a essência da adoração. Procuremos adorar com proximidade e com entrega no templo e fora dele. Como disse Jesus, vem a hora, mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hoje você tem um templo para vir, mas não é apenas aqui, não são essas 3 horas. Tem tantas outras horas durante a semana. Já houve tempo que as pessoas não tinham templo para ir, adoravam em lugares escondidos, não podiam ir a Jerusalém, não podiam ir à sinagoga, não podiam ir ao Monte Gerizim, mas eles adoravam a Deus, porque Deus é espírito, e Ele deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade, em quaisquer lugares onde estivermos. Amém.